Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Eternia History. Hoje vamos mergulhar na história de um dos mais influentes e famosos vikings de todos os tempos. Estamos falando do Grande Rollo. Mas o que o tornou tão famoso e lendário? É o que vamos descobrir agora. Então, se você é um apaixonado por história assim como nós, não perca a chance de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações, para não perder nenhum conteúdo sobre a incrível cultura viking. Este é apenas o terceiro vídeo da série. Ainda temos muito para explorar juntos. Então, bora lá para o vídeo e deixe-se levar pelo fascinante mundo dos vikings. Hrolf, mais conhecido pelo apelido de Rollo, foi um guerreiro viking que viveu entre os séculos VIII e IX. A origem de Rollo é muito misteriosa, mas fala-se que seu pai era um nobre dinamarquês. Segundo algumas versões, Rollo cresceu aprendendo a arte da espada e como liderar homens. No entanto, o pai de Rollo caiu em desgraça com o rei e acabou morrendo logo depois. Após a morte de seu pai, o irmão de Rollo foi assassinado e suas terras foram tomadas. Rollo não teve escolha senão deixar as terras que lhe pertenciam e ir para o exílio. Parece que Rollo se tornou um mercenário e precisava encontrar um senhor para servir. Ele ouviu falar do grande exército pagão na Inglaterra e como estavam esmagando exércitos e matando todos os reis pelo caminho. Rollo ansiava por algum lugar onde pudesse ser aceito e fez seu caminho para a Inglaterra. Fala-se que Rollo lutou em toda a Grã-Bretanha e até teve filhos nas ilhas escocesas. Rollo logo ganhou a reputação de ser um guerreiro feroz e foi apelidado de Rollo, ou Andarilho, já que nenhum cavalo podia suportar seu peso tremendo, obrigando-o a andar em todos os lugares. Isso mostra que Rollo era um homem extremamente grande, alto, com uma estrutura muscular forte, devido à vida que os vikings levavam. Rollo então se tornou um dos guerreiros no grande exército pagão, que causou muita devastação na Inglaterra, durante o período de 865 a 878. Em que ano ele se juntou às fileiras do grande exército é desconhecido, mas é durante esse tempo que muitos outros guerreiros devem ter reconhecido a habilidade militar de Rollo. Seus camaradas devem ter respeitado sua força, e ele logo teria alguns seguidores. Ele fez amizade com o chefe viking Guthrum, que havia assumido o comando de uma parte do grande exército pagão. No entanto, o exército de Guthrum seria derrotado por Alfred, o Grande, o que resultou em Guthrum se converter ao cristianismo e assumir o nome de batismo de Athelstan. Ele então governaria sobre a Anglia Oriental como um rei legítimo, aceito por Alfred como seu filho espiritual. Com essa amizade, Rollo teria adquirido conhecimento sobre a política da Inglaterra, e isso pode ter aberto sua mente para não desprezar os cristãos como a maioria dos vikings fazia, devido às suas crenças pagãs.
Em 885, Rollo era agora um chefe viking. Tinha guerreiros sob seu comando. Ele então decidiu se juntar a Siegfried, o rei do mar, em sua invasão a Paris, o que certamente teria atraído vikings de toda a Grã-Bretanha e Escandinávia. Essa enorme força de homens começaria seu ataque na França setentrional, saqueando e atacando todas as cidades, igrejas e abadias em seu caminho, até chegar a Paris. Muitos desses homens teriam sido veteranos das batalhas da Grã-Bretanha, tendo feito parte do grande exército pagão, assim como Rollo e seu rei do mar Siegfried. A ganância por terras, riquezas e glória os uniria. O exército viking cercaria Paris, mas seria uma incursão longa e sangrenta, sem um vencedor claro. Depois de muitas mortes e derramamento de sangue, um acordo seria feito entre Carlos, o Gordo, e Siegfried, que permitiria que seus guerreiros navegassem por Paris, sem oposição, para então saquear a Borgonha. Após o cerco de Paris, Rollo e sua força de guerreiros navegaram pelo rio Sena e se estabeleceram no norte da França, em uma terra chamada Rouen. Eles rapidamente assumiram toda a área, deixando claro que era deles. A França enfrentava muita instabilidade na época, pois constantemente mudava de governantes. Era um momento caótico que Rollo aproveitou ao máximo. Ele extorquiu parte da província e acumulou muita riqueza. Ele também reuniu mais vikings para suas terras, no norte da França, que então ficariam conhecidos como a Normandia, ou a Terra dos Nórdicos. Rollo e seus homens logo chamaram a atenção do rei, o que acabou levando a uma batalha no ano de 911. As forças de Rollo foram derrotadas na Batalha de Chartres pelas tropas do rei Carlos, o Simples. Na sequência da batalha, em vez de pagar a Rollo para deixar o território, o que era comum na época, Carlos, o Simples, entendeu que não poderia mais deter o avanço de seus oponentes e decidiu dar a Rollo as terras costeiras que ocupavam, sob a condição de que ele defendesse as fronteiras contra outros invasores vikings. Mas essa não foi a sua única condição. A outra foi que Rollo renunciasse sua crença nos deuses Aesir nórdicos e se convertesse ao cristianismo. Depois de pensar muito sobre isso e lembrar que seu velho amigo Guthrum havia feito o mesmo, Rollo concordou com os termos de Carlos, o Simples. No Tratado de Saint-Clair, Rollo jurou lealdade ao rei Carlos e mudou seu nome para a versão franca, que era Robert. Em troca, o rei Carlos concedeu a Rollo o senhorio da Normandia. No entanto, Rollo foi solicitado a beijar o pé do rei Carlos, com uma condição do tratado, o que ele se recusou a fazer, dizendo que nunca se curvaria diante de nenhum homem e não beijaria o pé de ninguém. Quando Carlos estendeu o pé para Rollo, ele ordenou que um de seus guerreiros beijasse o pé em seu lugar. E esse guerreiro levantou o pé de Carlos, fazendo-o cair no chão, para a diversão de Rollo. O juramento de Rollo ao rei transformou seus guerreiros vikings na nobreza futura da Normandia. Inicialmente, Rollo cumpriu a palavra e defendeu as margens do rio Sena, de acordo com o tratado. Mas, com o tempo, ele e seus seguidores tiveram ideias muito diferentes. Então Rollo começou a dividir a terra entre os seus chefes, que fundaram novos assentamentos. Com esses assentamentos, Rollo começou a invadir outras terras francas, agora a partir da segurança de uma terra natal estabelecida, em vez de uma frota móvel, e expandiu a Normandia. No entanto, os homens de Rollo se casaram com mulheres locais, e seus filhos se tornaram mais franceses do que vikings, adotando os costumes da região e cultuando um único Deus.
em vez da religião de seus antepassados. No entanto, Rolo e os homens de suas terras ficaram conhecidos pelo resto da França como os normandos. O rei Carlos o Simples logo perderia o apoio dos nobres, e eles se revoltariam contra ele, coroando um novo rei chamado, coincidentemente, Robert. Rolo manteve sua palavra e foi à guerra pelo rei Carlos. No entanto, os normandos e Carlos perderam a batalha, mas conseguiram matar o recém-coroado rei Robert. Isso não impediu que Carlos fosse capturado, indo para a prisão e morrendo em 929. Rolo usou ainda mais o caos para expandir a Normandia. Porém, em algum momento, por volta do ano 927, Rolo passou a tarefa de governar a Normandia para seu filho, William Longsword. Acredita-se que Rolo se casou com a filha do rei Carlos, chamada Gisela. No entanto, existem poucas informações precisas sobre a vida pessoal de Rolo e os detalhes de seu casamento são incertos. De acordo com algumas fontes históricas, o casamento entre Rolo e Gisela teria sido parte do acordo político entre os vikings e o rei da França. O casamento teria ajudado a estabelecer a aliança entre as duas partes e teria sido uma maneira de garantir a paz e evitar futuros conflitos. No entanto, outras fontes afirmam que Rolo teria se casado com uma mulher da nobreza local e não com a filha do rei da França. Essa mulher era chamada de Popa e eles tiveram um filho chamado William, que mais tarde seria conhecido como William Longsword. Como não existem registros precisos sobre a vida pessoal de Rolo, é difícil saber com certeza com quem ele realmente se casou. Independente de quem tenha sido sua esposa, é fato que Rolo teve filhos e deixou uma dinastia que governou a Normandia por vários séculos. Seus descendentes tiveram um papel importante na história da Europa e sua influência pode ser sentida até os dias de hoje. De acordo com os historiadores, quando a morte de Rolo se aproximou, ele enlouqueceu e mandou decapitar 100 prisioneiros cristãos em honra do deus Aesir, chamado Odin, e no fim distribuiu 100 peças de ouro às igrejas em honra do verdadeiro deus cristão, cujo nome havia aceitado o batismo, quando de sua conversão ao cristianismo. As crenças pagãs de seus antepassados não podiam ser ignoradas. Isso reflete que, ao longo de sua vida, ele foi um homem muito conflituoso e não podia verdadeiramente abandonar a religião de seus antigos companheiros e ancestrais. Rolo morreu aos 70 anos, sendo o fundador da Casa da Normandia. O filho de Rolo, William Longsword, e seus outros descendentes se tornaram católicos. À medida que seus chefes vikings se casavam com mulheres locais, seus filhos se tornavam produto de seu ambiente, eliminando assim a herança de Rolo, como a adoração dos antigos deuses Aesir. Rolo deixou um legado significativo para a humanidade.
Sua vida foi marcada por várias conquistas, incluindo a fundação do Ducado da Normandia e o estabelecimento de alianças políticas e militares que ajudaram a proteger a região contra possíveis ameaças. Além disso, Rollo deixou uma dinastia que governou a Normandia por mais de 3 séculos, estabelecendo um período de estabilidade e prosperidade na região. Seus descendentes se espalharam por toda a Europa, incluindo a Inglaterra e a Sicília, e tiveram um papel importante na história desses países. O legado de Rollo também é importante na cultura popular, onde ele é frequentemente tratado como um guerreiro corajoso e um líder habilidoso. Sua história inspirou vários livros, filmes e séries de TV, e continua a fascinar e encantar pessoas ao redor do mundo. Em resumo, o legado de Rollo é um exemplo de como um líder forte e habilidoso pode deixar sua marca na história, ajudando a moldar o futuro de uma região e influenciando gerações posteriores. Sua história é um lembrete da importância da coragem, liderança e diplomacia em tempos desafiadores. E seu legado continua a inspirar e fascinar pessoas ao redor de todo o mundo. Bem, amigos, esse foi mais um vídeo da série Quem Foram os Vikings? Esperamos que vocês tenham curtido o nosso vídeo. E se gostaram, deixem um like para fortalecer o canal. Também se inscrevam e ativem o sino de notificações, pois teremos mais vídeos complementando esta série. Agradecemos de coração sua atenção e carinho, e nos vemos no próximo vídeo. Falou!